Olá, eu sou a professora Suzana Luz e venho falar para vocês sobre o tema número 8 da nossa apostila, que vai tratar sobre o fomento ao empreendedorismo como forma de envolvimento socioeconômico no Brasil. O primeiro aspecto que eu quero ressaltar da temática é que existe, por incrível que pareça, no Brasil, uma tendência às pessoas, assim, terem como um tabu o fato de alguém conseguir ganhar dinheiro com uma atividade que não é considerada como tradicional. Então veja, se você é um professor, ótimo, ninguém mexe com a sua vida. Mas se você pensa assim, vou montar um curso de redação, as pessoas logo começam, nossa, você vai trocar o certo pelo duvidoso? Nossa, vai que a coisa não acontece, né? E sempre tem aquelas pessoas que, sob o manto da cautela, acabam não acreditando em determinados projetos, né? Estou falando de mim mesma, estou falando de tantos outros colegas meus que estão no mesmo caminho. Se você fala que você vai ser um médico numa tradição de família, tudo bem, beleza. Mas se de repente você diz, não, eu não quero ser um médico, eu quero ser um médico que administre de forma humanizada um determinado hospital, quero montar uma clínica. Nossa, as pessoas já começam a falar alguma coisa, né? Está deixando de lado o juramento de Hipócrates para quê? Para tornar-se um mercenário da saúde, né? Então, esses são apenas dois exemplos para mostrar para vocês assim, existe um tabu. Eu sempre costumo dizer que algumas pessoas pensam assim, eu quero ter estabilidade. Ótimo, se a pessoa tem esse ímpeto, esse dom de querer ter algo ali estável, que todo mês aquele salário certo cai ali na sua conta, seja um bom funcionário público, seja um bom funcionário de uma empresa privada, que muitas pessoas têm realmente essa vocação. Agora outras não, outras têm uma outra vocação. Elas têm um sonho, elas têm vontade delas mesmas gerirem seus negócios, né? E aí nós vamos cair num segundo aspecto. Então, o primeiro seria o tabu que existe em torno do empreendedor, em torno daquele que busca esse algo a mais. E a outra, o número 2, seriam as dificuldades que a pessoa encontra no momento em que ela vai buscar ter a sua própria empresa. Vocês estão vendo aí nos textos de apoio, quem acompanha o curso e quem não acompanha, pode me chamar no Insta, Suzana Luz Redação, que eu posso passar para vocês esse material. E lá vocês vão ver o seguinte, mostra-se, tem uma tabela, mostra-se assim que, diferentemente de outros países e da América Latina em geral e da Europa em geral, enquanto no Brasil se levam 83 dias para se consolidar uma empresa, em outros países isso pode levar 14 dias, 20 dias, 50 dias. Então notem, 83 dias. É claro que isso não acontece com todas as empresas. É claro que existem empresas, situações podem consultar um contador ou façam uma pesquisa para desenvolver a dissertação, e você vai ver que tem empresa que com 10 dias você consegue abrir, certo? Para abrir uma empresa, para você ser um empreendedor na formalidade, daqui a pouco vamos falar sobre informalidade, olha, é uma via crucis. Você tem que mostrar muitas certidões de que você não deve nada na Justiça Trabalhista, para o ISS, para o INSS, para o I, tem um monte de I, é uma sequência de Is. Você tem que provar que você não tem nenhuma dívida penal, nenhuma dívida administrativa, pagar taxas, fazer papéis que demoram às vezes 3, 4, 5, 10 dias. E isso, todo esse trâmite burocrático que faz ser o Brasil um dos países com mais dificuldade para se abrir a própria empresa. Bom, então não fosse o fator 1, que é o tabu, não fosse a dificuldade de se abrir uma empresa, 2, a burocracia existente, nós temos ainda um terceiro empecilho que para mim é o pior de todos, que é a manutenção. Como que você vai ter a manutenção de uma empresa? Ora, você tem que estar com os impostos em dia, você tem que contratar um contador, esse contador vai te cobrar mensalmente ou também, eventualmente, caso haja
algum incidente de percurso no recolhimento dos seus impostos e taxas, e são muitas. No Brasil existe uma alta taxa tributária trabalhista. Então, se você quiser realmente ter uma empresa que saia da informalidade, em que seus poucos funcionários sejam contratados com carteira assinada, é muito caro manter esses empregados. E assim, quando vocês começarem a ler sobre o assunto, vocês vão perceber o seguinte: esse ímpeto, essa vontade de empreender, geralmente ela acaba sendo barrada exatamente por esses problemas. E principalmente porque o empreendedor, ele pouco encontra no Estado. Quando eu falo Estado, eu estou falando assim, ó, Secretaria de Fazenda, órgãos de fiscalização. O empresário, o empreendedor, ele encontra muitos obstáculos. Pouquíssimas vezes o poder público vem e estende a mão para esse empreendedor que deseja um dia ser um grande empresário. Claro, ninguém começa por baixo pensando em ficar por baixo, né? Então, essa taxa que eu falei para vocês, a alta taxa tributária, não se estende a mão, ou seja, em nenhum momento alguém fala assim, espera, vamos dar um alívio para esse empreendedor porque ele gera emprego, vamos dar alívio para esse empreendedor porque ele vai ali na vendinha e compra mais farinha, porque ele vai ali e compra mais calçado, porque ele vai ali e compra matéria-prima. Não. Né? Então, aqui no Brasil nós temos esses 3 fatores. O tabu de que se deve ganhar dinheiro, mas dentro das atividades que são as normais. Número 2, uma burocracia para se abrir uma empresa. E número 3, a dificuldade de você manter essa empresa em funcionamento desde que você atue dentro da legalidade. Tudo bem? Então, envolvendo esses 3 fatores, levando em consideração esses 3 fatores que são problemáticos, vocês devem chegar com as propostas interventivas. Bem, qual proposta interventiva, na minha opinião, seria muito interessante em relação a esse tema? Uma proposta interventiva relacionada ao tabu é que o empreendedor, uma vez que ele verificou no mercado que realmente aquela atividade vai ser rentável, possível, ele tem que começar uma teia ao redor dele, mostrando para as pessoas exemplos que deram certo. Nesse momento eu não posso deixar de mencionar uma pessoa de quem eu sou super fã, que é o Ronaldo Tenório, que com um grupo de colegas em Pernambuco, eles inventaram, né, um aplicativo muito interessante chamado HandTalk, Mãos que Falam, né, com o seu bonequinho muito simpático que é o Hugo. E eles possibilitaram que eu, que não sei, infelizmente, falar a linguagem brasileira de sinais, possa me comunicar com alguém que só usa a linguagem brasileira de sinais, tá bem? São empreendedores, criaram uma empresa, têm CNPJ, estabelecem contratos, foram premiados. Eu estou sempre acompanhando esse pessoal aí, tenho muito orgulho de dizer que são jovens, inovadores, empreendedores que hoje estão aí atuando como empresários dentro desse mercado. Um grande abraço, Ronaldo, e equipe, né, que eu sou fã de todos. Entendem? Então, assim, você pode dar exemplos daqueles que deram certo, daqueles que funcionaram bem. Existem aqui no Brasil várias empresas que começaram como um empreendedorismo, ou seja, algo inovador que chegou ao mercado e que hoje saíram dessa esfera de empreendedor e têm empresas consolidadas. Essa passagem de empreendedor, sonhador para um empresário, ela ocorre em decorrência dos ganhos, dos compromissos sociais, dos status, né, de sair de repente de uma pequena empresa, de uma média empresa para uma grande empresa. Tudo isso daí vai ter uma participação do Estado, que abocanha a gente muito fortemente, como eu já falei, tá? Para aquela situação outra que eu falei para vocês sobre a questão da burocracia, uma proposta interventiva seria diminuir a burocracia, porque ela deve existir até para uma segurança social, uma segurança contratual. Eu tenho que ter garantias de que alguém que está constituindo empresa seja alguém sério. Mas aí que está,
é o poder legislativo, ou seja, deputados estaduais, federais e senadores, cada um no seu âmbito de atuação. Eles é que vão possibilitar que haja menos burocracia, que se criem departamentos, mecanismos que possam desonerar um pouquinho, né, aqueles que querem empreender, possa diminuir prazos processuais, possa cortar certas certidões. De repente, uma certidão que vale aí por 30 dias, você fazer ela valer por 90, isso já desburocratiza, isso já agiliza o processo de abertura. Quanto ao terceiro aspecto de problematização, que seria a questão da manter a empresa aberta depois que ela está aberta, então aí nós já temos que falar sobre outros aspectos. Primeiro, reconhecer que essas pequenas empresas geram emprego direto e indiretos, empregos direto e indireto. Reconhecer que essas empresas têm uma função social, porque uma vez que eu emprego alguém, eu vou querer dele maior profissionalização, eu vou querer que ele se dedique àquela função. Então imagine aí, que nem eu e minha aluna que estamos querendo abrir uma loja para vender doces. Nós teríamos que pedir para alguém de uma gráfica fazer os potinhos, os envelopes em que nós vamos colocar os doces. Talvez eu tivesse que contratar um motoboy para espalhar esses doces pela cidade. Talvez eu tivesse que contratar um assessor para que a gente começasse a vender doces pela internet. Poxa, quantas outras pessoas não estariam empregadas nessa teia para eu e a Ana Luísa vendermos doce? Não é verdade? Então, é sobre isso que você pode falar. Ou seja, eu tenho que ter uma mão de um Estado que impulsione o empreendedorismo e não que querendo tirar de mim, porque eu estou dando empregos, eu estou mexendo com a máquina, eu estou ajudando minimamente, sim, mas ajudando a economia do país e colaborando dessa forma, né? Para vocês falarem sobre isso, vocês podem usar algumas obras, principalmente de economistas. Não quero proibir ninguém de nada, quem sou eu? Mas talvez não seja aí o momento de usar um filósofo, um sociólogo, sim, porque é um tema socioeconômico. Então aí ficaria bem legal. Nós podemos mencionar algumas obras como Pai Rico, Pai Pobre, que vocês podem mencionar no texto. Vocês podem colocar exemplos de outras empresas, né, fora essa que eu mencionei também, para tratar de exemplos de sucesso. Busquem também os exemplos de fracasso, porque nós temos que ter uma visão realística sobre os fatos. Tudo bem? Bom, os alunos falando para mim, Su, ai, que tema difícil. Poxa, mas é melhor ser difícil aqui, que você pode pesquisar, pode contar com todas as ferramentas de pesquisa, do que realmente chegar lá no Enem, chegar na Unemate, chegar em qualquer vestibular agora no meio do ano e estar ali no tema de empreendedorismo. Eu li esses dias no jornal de grande circulação nacional que o governo federal pretende introduzir matéria de ciências e empreendedorismo no ensino público e privado também. Então, assim, nós temos um governo federal novo, ele que comanda o Enem. Se esse tema para eles for um tema de impacto, que eles julgarem como pertinentes, pensou você chegar lá em novembro e ter que falar sobre empreendedorismo? Poxa vida, né? Então, que seja agora e que seja sob nosso comando, nossa correção, tá bom? Um grande abraço da professora Suzana Luz para você e qualquer dúvida pode colocar aqui embaixo. Se eu falei alguma coisa errada, alguma coisa que não confere, pode colocar aqui embaixo. Eu também erro e eu não tenho vergonha disso, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.